Hoje fui para que me lessem as cartas, e a tarotista disse que eu ia ganhar um grande sorteio. Então pedi demissão do meu trabalho e apostei todas as minhas economias no primeiro jogo de futebol que encontrei, no time com a camisa mais bonita. Mas perdi. Agora não sei o que fazer. Hoje fui para que me lessem as cartas, e a tarotista disse que eu ia ganhar um grande sorteio. Então pedi demissão do meu trabalho e apostei todas as minhas economias no primeiro jogo de futebol que encontrei, no time com a camisa mais bonita. Mas perdi. Agora não sei o que fazer. Há 3 anos estou casada com o Tiago, meu marido, e embora nossa vida parecesse confortável por fora, eu sempre soube lá no fundo que a minha alma tinha sido feita para algo infinitamente maior do que essa rotina medíocre. O Tiago sempre foi um homem extremamente limitado, preso a números, planilhas e a essa visão cartesiana e sem graça do mundo material. Enquanto eu tentava evoluir espiritualmente e alinhar a nossa casa com energias de prosperidade, ele ria dos meus rituais diários e dizia que eu estava perdendo tempo com besteiras. Ele nunca fez o menor esforço para entender que o universo não funciona através de lógica humana, mas sim através de vibrações e frequências puras. Eu me sentia constantemente sufocada por essa energia tão pesada e desacreditada dentro do meu próprio lar. A minha rotina sempre foi guiada pela leitura atenta dos sinais magnéticos que o cosmos envia sem parar para quem sabe enxergar. Eu nunca tomei uma decisão importante sem antes conferir a posição dos astros no meu horóscopo, sem verificar se as horas iguais no relógio estavam se repetindo ou sem consultar o significado profundo das cartas. Se eu via uma sequência numérica como 11 horas e 11 no celular, sabia exatamente que o destino estava tentando me mandar um recado direto sobre novos ciclos. O Tiago, por outro lado, fazia piadas de mau gosto e revirava os olhos cada vez que eu acendia um incenso de citronela para afastar a inveja. Para ele, tudo não passava de mera coincidência, o que só provava o quanto a consciência dele ainda estava dormindo em um nível muito rasteiro. Nas últimas semanas comecei a sentir um bloqueio absurdo e insuportável no meu ambiente de trabalho, onde eu atuava como assistente administrativa em uma empresa sem qualquer perspectiva. Toda vez que eu entrava naquele escritório cinzento, sentia a minha aura encolher e o meu fluxo financeiro ser completamente estrangulado por pessoas de baixa vibração. Eu sabia perfeitamente que aquela estagnação profissional era um sintoma claro de que eu estava desrespeitando o meu propósito divino de abundância. O meu espírito clamava por uma grande virada cósmica, mas eu precisava de uma confirmação concreta do plano astral antes de dar o próximo passo. Foi exatamente por isso que decidi marcar uma consulta urgente com a Emily, uma taróloga renomada da minha cidade que é famosa por abrir os caminhos de quem busca a verdade. Entrar no santuário da Emily, a minha taróloga de confiança, foi como respirar ar puro depois de meses sufocada na ignorância do mundo corporativo. O ambiente estava impecavelmente harmonizado com cristais de ametista, incensos de sândalo e uma iluminação violeta suave que acalmava a alma imediatamente. A Emily me recebeu com um sorriso acolhedor, tirou o seu baralho de tarô e começou a embaralhar as cartas com uma precisão mágica e magnética. Eu conseguia sentir a eletricidade no ar enquanto mentalizava a minha vida e pedia ao universo uma resposta clara sobre o meu futuro financeiro. Quando as primeiras cartas caíram sobre a mesa de veludo, a energia do ambiente mudou drasticamente e ficou quase palpável. A Emily olhou fixamente para a combinação do meu arcano e deu uma risada leve, como quem presencia um milagre prestes a acontecer diante dos olhos. Ela me encarou nos olhos e foi absolutamente categórica ao afirmar que o cosmos estava alinhando um grande sorteio vencedor na minha vida dentro de pouquíssimos dias. Ela explicou que os astros estavam em uma conjunção rara de sorte extrema, que uma grande bolada em dinheiro estava pronta para ser entregue na minha mão. Um arrepio muito forte percorreu toda a minha espinha, e naquele exato milésimo de segundo eu tive a certeza absoluta de que o universo estava conversando diretamente comigo. Não havia margem para dúvidas, a mensagem era cristalina e eu precisava agir com fé inabalável. A primeira coisa que entendi com essa revelação divina foi que manter um emprego medíocre e burocrático bloqueava completamente a energia da abundância de entrar na minha vida. O cosmos odeia a estagnação e a covardia financeira, então eu precisava dar um salto de fé imediato para provar que confiava na promessa do sorteio. Sem pensar 2 vezes, no dia seguinte fui ao escritório, pedi demissão imediatamente e nem sequer cumpri o aviso prévio exigido. Eu me sentia leve, livre e infinitamente superior a todos aqueles meus colegas de trabalho que continuavam escravos de um salário fixo miserável. Eu estava pronta para receber o prêmio gigantesco que a Emily tinha visto nas cartas.
O passo seguinte para materializar essa vitória cósmica exigia que eu colocasse a minha energia em movimento ativo, pois o dinheiro retido é dinheiro morto espiritualmente. Acessei a conta de poupança conjunta que eu mantinha com o Tiago, o meu marido, onde tínhamos guardado R$ 45.000 ao longo de anos de trabalho árduo. Eu sabia que ele surtaria se eu pedisse permissão, justamente por causa daquela mente tacanha dele que só enxerga o medo e a escassez. Por isso decidi fazer o resgate integral do valor sem avisá-lo, entendendo que aquilo era um investimento energético necessário para multiplicar o nosso patrimônio. Ao retirar todo o saldo, senti uma onda imediata de poder e libertação percorrendo o meu corpo. Para acelerar o fluxo do destino e fazer o prêmio do sorteio se manifestar o mais rápido possível, decidi usar o dinheiro em uma aposta esportiva ao vivo. Como eu não entendo rigorosamente nada de esportes nem de regras de futebol, deixei que a intuição pura e os sinais visuais me guiassem até o jogo certo. Liguei a televisão, abri uma plataforma de apostas no celular e naveguei entre as opções disponíveis naqueles campeonatos aleatórios da tarde. Eu sabia que a razão não me serviria de nada naquele momento, pois o segredo das grandes manifestações está em seguir os impulsos da alma. Foi então que vi na tela um jogo entre dois times completamente desconhecidos para mim. Olhei para a tela e vi que um dos times jogava com uma camisa na cor violeta intensa, exatamente a mesma tonalidade que a minha aura apresentava naquela semana abençoada. Aquilo não era de forma alguma uma coincidência, mas sim um sinal escancarado do universo apontando para a vitória certa. Sem hesitar nem por um segundo, transferi os R$ 45.000 da poupança para a plataforma e apostei tudo na vitória esmagadora daquele time de violeta. Eu me sentei no sofá com um copo de água fluidificada na mão, convicta de que em menos de 90 minutos o valor seria triplicado pelo destino. Eu estava no topo do mundo, sentindo que finalmente tinha decifrado o código secreto da prosperidade cósmica. No entanto, à medida que os minutos passavam no jogo de futebol, uma energia estranha e extremamente pesada começou a tomar conta da transmissão. O time de violeta simplesmente parecia perdido em campo, cometendo erros absurdos, falhando na defesa e tomando gols um atrás do outro sem qualquer reação. Para minha absoluta surpresa e horror, o time levou uma goleada humilhante e acabou perdendo a partida por um placar vexatório. Eu olhava para a tela da televisão sem conseguir acreditar no que meus olhos viam, sentindo um nó doloroso no peito enquanto a plataforma zerava o meu saldo. O dinheiro tinha sumido em questão de minutos, deixando um vazio inexplicável no meu peito. Pouco tempo depois do apito final, o Tiago chegou em casa do trabalho e, como de costume, foi checar o aplicativo do banco para conferir os rendimentos mensais. Em menos de 5 minutos, ele teve um surto completamente desproporcional, começou a tremer de raiva. Gritou comigo no meio da sala e disse que eu tinha estragado a nossa vida para sempre. Ele me chamou de louca, irresponsável e inconsciente, sem ao menos me dar a oportunidade de explicar a lógica espiritual por trás daquela atitude. O rosto dele estava vermelho de ódio e as veias do pescoço pareciam que iam explodir a qualquer momento. A reação dele foi tão agressiva e sem classe que me deixou profundamente horrorizada. Tentei manter a calma e expliquei com toda a paciência do mundo que a culpa por essa perda temporária era puramente da atitude cética e ranzinza dele. A energia constante de dúvida, o pessimismo crônico e a vibração baixíssima que ele emitia todos os dias dentro de casa acabaram criando uma barreira magnética que sabotou a minha manifestação cósmica. Na hora do jogo, se ele mantivesse a frequência elevada e confiasse no poder do universo, o time de violeta jamais teria levado aquela goleada inexplicável. Ele me olhou com um desprezo congelante, recusou-se a ouvir a minha verdade, pegou um travesseiro e foi dormir no sofá da sala sem falar mais nada. Eu me recuso a aceitar ser culpada por uma interferência energética negativa que foi provocada inteiramente por ele. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: aposto que a física quântica não previu que apostar R$ 45.000 na cor da camisa de um time de futebol falido resultaria em ficar sem um centavo no banco. Excelente estratégia financeira, campeã. Resposta da OP. Você fala com essa arrogância porque a sua mente é completamente limitada ao mundo material e ignora que a frequência das cores e a física quântica regem toda a matéria do universo. O dinheiro é apenas energia em movimento. E só quem tem um nível elevado de evolução espiritual consegue entender que o resultado do jogo foi distorcido por vibrações externas. Usuário Anônimo 2 diz: o Tiago ser um santo e só ter ido dormir no sofá é o verdadeiro milagre dessa história.
Se eu chego em casa e vejo que minha esposa torrou a poupança inteira da vida em um jogo por causa da aura violeta, eu nem dormia na mesma casa. Resposta da OP. O Tiago provou que só se importa com papéis e números frios em vez de apoiar a minha evolução espiritual e a nossa virada de vida. Ele prefere ficar preso na ilusão da escassez do que vibrar na abundância comigo, e o vitimismo dele só mostra o quanto ele é limitado. Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização, e a convivência dentro desta casa se transformou em um verdadeiro inferno espiritual insuportável. O Tiago, meu marido, insiste todos os dias em uma cobrança obsessiva para que eu consiga qualquer trabalho medíocre imediatamente para cobrir o tal buraco financeiro. Ele passa as noites resmungando, ando pela casa com passos pesados e emanando uma raiva passiva que destrói qualquer possibilidade de harmonia. Ele não percebe que esse desespero material só atrai mais escassez e fecha os portões da abundância do universo. Em vez de se juntar a mim em oração ou meditação, ele prefere remoer o passado como um ser totalmente infantil. Ficou absolutamente claro para mim que a nossa casa estava impregnada até o teto com a mágoa, a inveja e o rancor acumulados pelo Tiago nos últimos dias. Essa névoa cinzenta e pesada continuava bloqueando meu chakra da prosperidade e impedindo que novos milagres financeiros acontecessem na minha vida. Eu sabia que enquanto aquela atmosfera tóxica permanecesse intacta, nada na minha vida iria andar para frente de forma fluida. Eu precisava agir com rapidez e sabedoria para purificar a nossa residência antes que o estrago na minha aura se tornasse irreversível. Afinal, a saúde espiritual da família sempre esteve sob a minha inteira responsabilidade. Para resolver o problema diretamente na raiz vibracional, decidi consultar novamente a Emily para agendar um ritual de purificação pesada. Como meu saldo bancário pessoal continuava bloqueado pela falta de fé do meu marido, peguei o cartão de crédito do Tiago escondida na carteira dele enquanto ele tomava banho. Paguei o valor integral de um trabalho emergencial de limpeza energética com a Emily, pois sabia que o universo reembolsaria esse valor assim que a frequência da casa fosse restaurada. Afinal de contas, usar o limite do cartão para o bem do nosso lar era um ato de amor e cura profunda. Eu estava fazendo um favor a ele, mesmo que a mente ignorante dele não conseguisse alcançar essa dádiva. Além do trabalho com as ervas e cristais da Emily, percebi que precisava remover do nosso espaço físico objetos densos que estivessem impregnados com a carga negativa do Tiago. Ele sempre foi extremamente apegado a bens materiais inúteis, especialmente ao seu videogame de última geração e aos seus instrumentos musicais que ficavam pegando poeira no quarto. Aqueles itens eram verdadeiros âncoras de apego terrestre e materialismo que mantinham a vibração da casa no nível do esgoto. Decidi que a melhor atitude seria desapegar daquilo tudo em nome do bem-estar espiritual do nosso casamento. Aproveitei o momento em que o Tiago tinha saído para trabalhar e anunciei o videogame e as guitarras dele na internet por um preço ridiculamente baixo. Eu não queria lucrar com aquilo, queria apenas me livrar daquela energia estagnada o mais rápido possível para despoluir a sala. Em menos de 2 horas, vários compradores apareceram na minha porta, levaram os aparelhos e deixaram a casa visivelmente mais leve e arejada. Peguei o dinheiro vivo da venda e guardei em um altar improvisado para abençoar a nossa nova fase sem apegos materiais. Sentia que finalmente o ar da casa estava voltando a ser puro e purificado. Quando Tiago chegou à noite e notou a ausência do videogame na sala e das capas de instrumentos no canto do quarto, ele começou a procurar feito um louco. Ele começou a abrir os armários com violência, derrubando objetos e me encarando com os olhos desorbitados de angústia material. Mantive a minha postura de luz. Olhei nos olhos dele com toda a calma do mundo e expliquei a situação espiritual por trás do ocorrido. Disse que aqueles objetos materiais tinham sido levados embora pelo karma acumulado da própria ganância e do apego excessivo dele às coisas da terra. Tentei fazê-lo entender que o universo tinha usado a minha intuição para fazer um expurgo necessário e livrar a nossa vida daquela carga tão pesada. Expliquei que a perda daqueles brinquedos era um teste do plano superior para saber se ele conseguia viver sem depender de ilusões materiais para ser feliz. Contudo, a reação dele foi a mais horrível e imatura que eu já presenciei em toda a minha vida conjugal. Ele não demonstrou o menor pingo de gratidão pela limpeza energética que eu tinha promovido com tanto custo e dedicação. Em vez de me agradecer por libertar o nosso lar, o Tiago começou a gritar ofensas absurdas, dizendo que eu era uma criminosa e uma ladra dentro da própria casa. Ele começou a chorar de raiva, uma cena lamentável de um homem adulto descontrolado por causa de plásticos e fios eletrônicos. Sem me dar qualquer margem para diálogo espiritual,
Ele foi até o guarda-roupa, abriu as gavetas com força e começou a socar as roupas dele dentro de 2 malas velhas. A violência com que ele fechou os zíperes mostrava o quanto a alma dele estava cega pelo orgulho e pela ira. Fiquei parada no corredor observando aquela cena de puro descontrole, chocada com a absoluta falta de maturidade e elevação espiritual do homem com quem escolhi me casar. Ele simplesmente não conseguia enxergar além do próprio umbigo e da perda de bens materiais passageiros. Enquanto eu tentava puxar a energia da abundância e proteger o nosso futuro cósmico, ele escolhia se apegar ao vitimismo e à raiva pueril. Parecia uma criança birrenta que teve o brinquedo recolhido pelos pais para o seu próprio bem. Antes de cruzar a porta da rua, o Tiago me olhou com um desprezo profundo e disse que estava indo morar na casa do irmão dele até resolver os papéis com um advogado. Ele bateu a porta principal com tanta força que o quadro de mandalas pendurado no hall de entrada quase caiu e se despedaçou no chão. A casa ficou em um silêncio sepulcral, carregada pela poeira da saída abrupta dele, deixando-me completamente sozinha no meio da sala. Eu não conseguia acreditar que ele estava realmente me abandonando por motivos tão fúteis e rasos. Fiquei profundamente chocada e abalada com a falta de compaixão e lealdade do Tiago ao me abandonar no exato momento em que estou passando por uma grave provação de fé. O universo coloca desafios no nosso caminho para testar a nossa resiliência espiritual, e a função de um parceiro de verdade seria segurar a minha mão e atravessar a tempestade comigo. Em vez de me apoiar e elevar a sua vibração, ele preferiu fugir para a casa do irmão como um covarde diante do primeiro obstáculo astral. A atitude dele só provou o quanto a nossa união estava desequilibrada desde o início. Agora estou aqui nesta casa grande mantendo velas acesas para proteger a minha aura enquanto o Tiago se afunda na negatividade do irmão dele. Sei que fiz exatamente o que o plano superior exigia de mim para limpar o campo magnético da minha família, custe o que custar. Se ele não tem a envergadura espiritual para acompanhar o meu crescimento e a minha jornada de iluminação, o universo acabará cuidando dos ajustes necessários. Continuarei firme na minha fé de que a grande recompensa prometida pelas cartas da Emily está prestes a se desdobrar na minha vida. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: é impressionante como tal karma acumulado. Do Tiago tem exatamente a cara de uma conta cadastrada num site de vendas de usados onde você anunciou o videogame dele por preço de banana. Que roubo descarado disfarçado de misticismo. Resposta da OP. O desapego das ilusões da matéria é o primeiríssimo passo para a cura da alma de qualquer pessoa. Mesmo que a mente ignorante dele não consiga alcançar essa dádiva agora. Eu agi como um instrumento de purificação energética para o bem do espírito dele. E no futuro ele ainda vai me agradecer por ter libertado a vida dele desse lixo material. Usuário Anônimo 2 diz: quer dizer que além de falir o cara, você roubou o cartão de crédito dele para pagar a taróloga de novo? A Emily por acaso não previu no tarô que o próximo sinal do universo na sua vida vai ser uma intimação policial ou uma intimação de divórcio? Resposta da OP. A Emily é uma guia espiritual seríssima e de altíssima luz, e os caminhos do plano astral não são lineares como a sua mente tacanha gostaria que fossem. Investir na purificação da nossa aura usando o cartão do meu próprio marido não é roubo, é um ato de preservação do nosso campo magnético familiar. Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde a última atualização, e a minha situação terrena acabou se complicando ainda mais por conta do egoísmo cego das pessoas ao meu redor. O Tiago, meu ex-marido, levou a sua imaturidade a níveis inacreditáveis ao entrar oficialmente com um pedido de divórcio litigioso na justiça. Para piorar o quadro, ele conseguiu uma liminar e bloqueou judicialmente as pouquíssimas aplicações financeiras que ainda restavam em nosso nome, cortando qualquer acesso meu aos recursos. Fiquei completamente sem renda e vendo o aluguel do nosso apartamento acumular mês após mês sem ter como quitar as dívidas. A sensação de injustiça começou a queimar no meu peito, pois eu continuei agindo com extrema pureza de intenção e fé inabalável nos sinais do cosmos. Como as contas não paravam de chegar e os proprietários do imóvel começaram a ameaçar com despejo, decidi agir de forma direta e confrontar a origem das profecias. Não fazia o menor sentido o universo ter me prometido um sorteio grandioso e me deixar passar por tanta escassez sem uma explicação plausível. Eu precisava entender o que estava acontecendo no mundo invisível das energias. Fui pessoalmente até a casa da Emily, a minha taróloga, para exigir que ela refizesse a leitura do meu arcano e me desse respostas concretas sobre o meu destino. Bati na porta dela com a firmeza de quem busca a verdade divina, convicta de que o sorteio prometido ainda precisava acontecer para honrar a palavra das cartas.
Ao entrar no consultório dela, esperei encontrar acolhimento e orientação amorosa, mas fui surpreendida por um ambiente completamente diferente do habitual. A energia do espaço parecia fria, distante e extremamente defensiva. A Emily me recebeu com uma postura fria, quase burocrática, e se recusou até mesmo a acender os incensos ou abrir o baralho de tarô para mim. Ela me encarou nos olhos sem qualquer empatia e disse com a voz dura que o sinal do universo mostrado na consulta anterior estava absolutamente correto. Contudo, ela alegou que eu tinha tomado decisões precipitadas e irresponsáveis por conta própria ao pedir demissão e apostar todo o dinheiro de uma vez. Ela lavou as mãos de forma covarde, dizendo que o meu livre-arbítrio desastroso não era responsabilidade dela nem do plano astral. Saí do consultório da Emily tremendo de indignação ao perceber a falsidade de quem se diz uma guia espiritual, mas abandona seus consulentes no momento de crise. Ficou evidente para mim que até mesmo as pessoas do meio místico podem se deixar contaminar pela pressão de energias densas quando o caos se instala. Vendo que ninguém mais ao meu redor me apoiava ou entendia a minha dor, decidi que era hora de expor a insensibilidade do Tiago para quem realmente importava. Ele não podia continuar passando por vítima perante a sociedade enquanto destruía o meu lar. Escrevi uma mensagem longa, emocionante e repleta de verdades no grupo de aplicativo de mensagens da família do Tiago. Expliquei detalhadamente como o materialismo exacerbado dele estava destruindo o nosso casamento de anos e me deixando passar necessidades básicas dentro de casa. Pedi para que os pais e irmãos dele interviessem com urgência, sensibilizando o coração dele para que ele liberasse o meu dinheiro e parasse com essa loucura de divórcio. Eu tinha certeza de que a família dele teria o discernimento humano de acolher o meu sofrimento. No entanto, a resposta que recebi da família dele foi uma das demonstrações mais cruéis e frias de rejeição que já sofri na minha existência. Em vez de me acolherem ou me darem um apoio moral, os parentes do Tiago me responderam enviando dezenas de capturas de tela dos extratos bancários. O Tiago tinha mostrado a todos eles os comprovantes da aposta no jogo de futebol e as faturas do cartão de crédito com as despesas da taróloga. Eles usaram documentos frios para julgar a minha caminhada espiritual sem entender o contexto. As mensagens que se seguiram no grupo foram de um nível de agressividade e deboche que cortaram a minha alma como lâminas afiadas. Os irmãos dele me proibiram terminantemente de procurar qualquer membro da família, seja por mensagem, ligação ou visitas presenciais. Eles disseram que a minha postura era patológica e ameaçaram entrar com processos criminais por importunação caso eu continuasse a mandar qualquer tipo de texto. Logo em seguida, fui removida do grupo da família sem ter a chance de me defender das acusações. É simplesmente inacreditável e doloroso ver como as pessoas modernas preferem focar em números digitais, extratos bancários e papéis jurídicos em vez de enxergar o sofrimento legítimo da alma de alguém. Vivemos em uma sociedade doente, onde o dinheiro vale mais do que a evolução espiritual e a busca pela verdade interior. A família do Tiago provou ser tão alienada e prisioneira do sistema capitalista quanto ele próprio sempre foi. Eles preferem defender o saldo de uma conta do que salvar um casamento abençoado. Me vi completamente isolada, sem teto garantido para o próximo mês e cercada por advogados que tentam transformar a minha fé em motivo de chacota processual. Mesmo diante de tanta hostilidade, recuso-me a baixar a minha cabeça para o materialismo tacanho dessas pessoas que não enxergam um palmo além do próprio nariz. A dor que estou sentindo agora é apenas o refino do ouro no fogo, um teste severo para purificar a minha alma de conexões tóxicas. O universo continua no controle, mesmo que o caminho pareça sombrio. Estou organizando as minhas poucas coisas em caixas de papelão, pois o despejo do apartamento virou uma realidade iminente que preciso encarar de frente. O Tiago pensa que me venceu ao bloquear as contas e me expor para a família dele, mas ele não entende que a verdadeira riqueza não pode ser penhorada por um juiz. Ele ficou com os números frios do banco, enquanto eu permaneço com a minha integridade energética e a minha conexão com as forças superiores. A justiça divina tarda, mas não falha em entregar a cada um exatamente o que semeou. Continuarei em busca de um novo teto e de meios para me sustentar, mantendo viva a chama da esperança em meu peito machucado. Sei que as aparências enganam e que este momento de extrema humilhação é apenas a noite escura da alma antes do amanhecer dourado. As cartas da Emily viraram as costas para mim por fraqueza dela, mas a promessa primordial do cosmos gravada no meu destino jamais poderá ser apagada por homens pequenos. Seguirei firme, altiva e convicta da minha missão espiritual neste mundo. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo 1 diz: deixa ver se entendi o resumo.
Você torrou a poupança do casal, roubou o cartão dele, vendeu os pertences do cara. E ainda achou uma boa ideia ir chorar no grupo da família dele exigindo que eles te bancassem? A cara de pau devia ser tombada como patrimônio histórico. Resposta da OP. A família dele é tão cega e alienada pelo sistema capitalista quanto ele, preferindo se apegar a papéis e extratos do que enxergar a destruição espiritual de um casamento. Vocês criticam a minha coragem porque são incapazes de dar um único passo fora dessa bolha de covardia materialista em que vivem. Usuário Anônimo 2 diz, até a própria taróloga golpista pulou fora do barco e mandou você se tratar quando viu a dimensão do seu delírio. Quando a pessoa que cobra para ler carta diz que você passou dos limites, é porque o fundo do poço já ficou para trás faz tempo. Resposta da OP. A Emily só reagiu daquela forma fria porque estava sob uma pressão absurda de energias extremamente densas e negativas que foram levadas até lá pela situação. A profecia inicial que ela leu estava absolutamente correta, e a fraqueza humana dela não anula a verdade absoluta do plano astral. Atualização 3. Já se passaram 5 meses desde a última atualização, e a minha vida sofreu uma reviravolta física avassaladora que testou os limites da minha resistência mental. Tive que me mudar às pressas para um quarto alugado extremamente pequeno, úmido e abafado na periferia da cidade, onde mal cabe a minha cama e os meus cristais. Venho sobrevivendo com imensa dificuldade através de pequenos bicos temporários, fazendo faxinas ocasionais e vendendo doces na rua para não passar fome. Apesar de toda essa decadência material visível, no fundo do meu coração eu mantinha a chama da esperança sagrada acesa todas as noites. Eu me recusava a aceitar que o plano astral tivesse me enganado de forma tão vil e perversa durante aquela consulta de tarô. Afinal de contas, a previsão da Emily sobre o tal grande sorteio vencedor nunca poderia falhar, pois o universo é matemática divina e não mente para seus escolhidos. Eu sabia que a provação tinha sido longa e dolorosa, mas acreditava piamente que o prêmio financeiro estava sendo preparado nos bastidores do destino para me resgatar do lixo. Tudo o que eu precisava fazer era aguentar mais um pouco e manter a minha frequência vibracional limpa de dúvidas. A grande virada para o cumprimento da profecia começou a dar sinais de vida ontem à noite, quando o meu celular apitou com uma notificação no grupo da minha própria família. Há semanas, os meus 2 irmãos e eu estávamos travando discussões desgastantes e calorosas sobre a organização dos 60 anos da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher exigente e sonhava com um evento enorme, elegante e caríssimo em um salão de festas luxuoso da cidade. Nenhum dos meus irmãos queria assumir a responsabilidade financeira nem a logística pesada de organizar tudo sozinhos. Como a data comemorativa estava se aproximando rapidamente e ninguém entrava em um acordo amigável no grupo de mensagens, o meu irmão mais velho tomou uma decisão drástica. Ele anunciou que iria criar um sorteio online através de um site especializado para selar o destino de quem ficaria responsável por tudo. O nome sorteado teria a obrigação moral e contratual de assinar o contrato do salão, pagar o buffet, a decoração e arcar com os custos de dezenas de milhares de reais sozinho. Eu assisti àquela movimentação no aplicativo com um aperto estranho no peito, mas sem dar muita atenção. Eu estava deitada na minha cama no quarto alugado quando o meu irmão mais velho enviou o link do resultado final do sorteio para todos verem. A notificação acendeu a tela do meu visor com um brilho intenso no meio da penumbra daquele quarto escuro. Abri a imagem com as mãos levemente trêmulas, sentindo meu coração bater forte contra as costelas em uma expectativa quase mística. Quando o documento digital carregou por completo na tela, a minha mente simplesmente congelou diante do texto em destaque. O resultado estava lá registrado em letras garrafais e inquestionáveis. Eu tinha ganhado o sorteio online entre os 3 filhos. Eu fui a escolhida entre todas as probabilidades numéricas para assumir a responsabilidade total da festa da minha mãe. A mensagem do universo que a Emily tinha visto nas cartas meses atrás tinha se materializado de forma exata e cristalina diante dos meus olhos. O tão aguardado grande sorteio prometido pelos astros finalmente tinha chegado à minha vida com uma precisão cirúrgica. O grande detalhe macabro é que o prêmio desse sorteio do qual o Cosmos tanto falava não era uma bolada em dinheiro para me enriquecer, mas sim a obrigação colossal de bancar uma festa gigantesca. O orçamento total do evento ultrapassava a marca de dezenas de milhares de reais, um valor que eu não tenho a menor condição financeira de pagar no meu estado atual. Fiquei olhando para a tela do celular em choque absoluto, sentindo o chão desaparecer sob os meus pés enquanto o ar faltava nos meus pulmões. O destino tinha entregue exatamente o que prometeu, mas da forma mais cruel e devastadora possível.
Imediatamente após a divulgação do resultado, os meus 2 irmãos enviaram mensagens comemorando no grupo da família e lavando as mãos sobre o assunto. Eles deixaram claríssimo que não vão colocar um único centavo de real na festa, pois a sorte e o destino tinham decidido por mim de maneira justa. Disseram que regras são regras e que agora a obrigação legal e moral de fazer a festa da nossa mãe acontecer era inteiramente minha. Tentei argumentar que estou desempregada e morando em um quarto alugado, mas fui recebida com total indiferença e deboche. A profecia da Emily tinha se cumprido ao pé da letra, sem tirar nem por uma única palavra do que foi dito naquela mesa de veludo. O universo de fato tinha reservado um sorteio vencedor para a minha vida no momento certo da minha jornada. Só que a vitória se transformou em uma armadilha financeira monumental que promete me afundar em dívidas pelos próximos anos da minha vida. Senti uma náusea profunda tomar conta do meu estômago ao perceber a ironia sombria dessa manifestação energética. Passei a noite em claro chorando no chão frio do meu quarto alugado, olhando para as velas apagadas no meu pequeno altar de cristais. A sensação de ter sido zombada pelas forças cósmicas que eu tanto cultuei e defendi é uma dor que rasga o peito de forma indescritível. Não consigo entender por que o plano superior escolheu me punir com tamanha requinte de crueldade depois de tudo o que eu sacrificava em nome da fé. A minha busca por sinais divinos me trouxe diretamente para a beira de um abismo financeiro sem volta. Os fornecedores da festa da minha mãe já começaram a me enviar contratos para assinatura, cobrando entradas financeiras que eu simplesmente não possuo na minha conta. A minha mãe me liga a cada hora entusiasmada com os preparativos do seu grande dia, sem fazer ideia de que a filha está na miséria absoluta. Estou sendo encurralada por todos os lados, obrigada a assumir compromissos gigantescos para não ser linchada moralmente pela minha própria família. O desespero tomou conta de cada poro do meu corpo de uma forma que nunca pensei ser possível. Agora compreendo com clareza o peso de brincar com forças que não dominamos e de interpretar sinais com o ego inflamado pela ganância. O universo me deu exatamente o que eu pedi e esperei com tanta obsessão, mas transformou meu prêmio em uma condenação diária. Não sei como vou conseguir honrar esses pagamentos nos próximos meses sem destruir o resto de saúde mental que me sobrou. Estou completamente destruída, falida e desamparada no meio deste pesadelo cósmico que eu mesma ajudei a construir. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo 1 diz: o universo tem um senso de humor absolutamente macabro. Você pediu um grande sorteio e recebeu a conta de dezenas de milhares de reais de uma festa familiar que não pode pagar. A profecia foi cumprida com 100% de precisão cirúrgica. Resposta da OP: isso não é engraçado, é uma armadilha perversa do destino que destruiu o resto de vida que me sobrava. Não faz o menor sentido o universo agir com tanta maldade e ironia contra alguém que só buscava a luz e a prosperidade. Usuário Anônimo 2 diz: a sua capacidade de manifestar coisas na vida é incrível. É o equivalente espiritual a pedir um carro novo para as estrelas e ser atropelada por um caminhão de lixo logo em seguida. Resposta da OP: é muito fácil para vocês ficarem fazendo piadas e comparações debochadas com o meu sofrimento quando não são vocês que estão morando num quarto úmido e devendo uma fortuna. As pessoas adoram se divertir e tripudiar em cima da desgraça espiritual alheia. Atualização 4. Já se passaram 9 meses desde a última atualização, e a minha antiga vida virou uma memória distante que parece ter pertencido a outra pessoa totalmente diferente. O processo de divórcio com o Tiago foi finalmente assinado na justiça sem que eu ficasse com um único centavo de indenização ou bens. Fiquei sabendo por terceiros que ele já está morando em um apartamento novo e moderno, reconstruindo a vida dele com total tranquilidade longe de mim. Ele seguiu em frente como se os nossos 3 anos de casamento fossem apenas um pequeno tropeço na biografia dele. Para conseguir sobreviver à tempestade e não ser processada pela minha própria família, tive que tomar atitudes drásticas que arrebentaram com o meu corpo físico. Assumi a dívida gigantesca da festa de 60 anos da minha mãe, que acabou sendo parcelada em dezenas de vezes no meu nome sob uma pressão insuportável de todos os meus parentes. Para dar conta de pagar os boletos mensais sem ir para a cadeia ou ficar com o nome totalmente sujo na praça, fui obrigada a arrumar 2 empregos de turno completo. A minha vida se resumiu a trabalhar sem parar do amanhecer até a madrugada. O meu primeiro trabalho é como atendente de balcão em uma lanchonete barulhenta e quente no centro da cidade durante todo o dia. Passo 8 horas diárias de pé, aguentando clientes mal educados, fumaça de gordura e um gerente que vive gritando no meu ouvido por qualquer deslize mínimo.
Assim que o meu turno termina no final da tarde, engulo um salgado frio e corro para o meu segundo emprego sem ter um minuto de descanso. A minha rotina se tornou uma máquina moedora de carne que consome todas as minhas forças vitais. O meu segundo trabalho é na limpeza noturna de um grande prédio de escritórios executivos no centro financeiro da cidade. Fico varrendo corredores infinitos, esvaziando lixeiras pesadas e limpando o chão frio de mármore até altas horas da madrugada na mais completa solidão. É um trabalho duro, braçal e desgastante que deixa as minhas mãos calejadas e as minhas costas queimando de dor física ao fim de cada jornada. Ironia do destino ou não, limpo justamente os escritórios de pessoas que vivem a vida abastada que eu tanto sonhei em ter. Não tenho mais tempo livre para ler horóscopos diários no celular, nem energia mental para conferir horas iguais na tela do relógio. O meu dinheiro escasso mal dá para pagar o aluguel do quarto e comprar comida básica, então consultas com tarólogas. Incensos importados e velas coloridas viraram luxos inalcançáveis da minha vida passada. O meu altar de cristais que eu cultivava com tanto orgulho agora fica acumulando poeira em um canto escuro da casa, esquecido e sem luz. O pragmatismo da sobrevivência diária atropelou completamente as minhas ilusões místicas. Às vezes, no silêncio opressivo da madrugada enquanto passo o rodo no chão gelado daqueles escritórios vazios, sinto uma tristeza profunda subir pela minha garganta. Nessas horas de exaustão extrema, chego a ter lapsos de lucidez dolorosa e penso que talvez eu tenha interpretado tudo errado desde o início. Penso na facilidade com que entreguei todas as economias de uma vida, na forma como destruí o meu casamento com o Tiago e na ruína financeira que construí com as minhas próprias mãos. Nesses breves segundos de fraqueza, a culpa tenta invadir a minha mente de forma avassaladora. Fico me questionando se a minha obsessão por ver sinais em tudo e a minha pressa em forçar o destino não foram as verdadeiras armas que me destruíram por completo. Olho para as minhas mãos manchadas de sabão e me pergunto como pude ser tão ingênua a ponto de largar a estabilidade por causa de uma cor de camisa de futebol. É um momento terrível em que a ilusão parece ruir e me deixar nua diante da minha própria estúpida realidade. Porém, essa clareza amarga dura pouquíssimo tempo antes que o meu mecanismo de defesa interior volte a operar com força total. Logo em seguida, quando me recomponho e me lembro de cada detalhe daquela tarde no consultório da Emily, a minha certeza primordial se acende novamente com vigor. Eu me lembro perfeitamente de como a carta do grande sorteio saiu tão clara, brilhante e indiscutível em cima daquela mesa de veludo. A leitura mística não estava errada e a profecia astral jamais falharia de forma tão grotesca sem um motivo oculto de interferência externa. O cosmos não comete erros de cálculo com seus escolhidos, e a verdade espiritual continua intacta na minha mente. A grande e dolorosa verdade é que a previsão da Emily estava absolutamente certa desde o primeiro segundo em que as cartas foram tiradas naquela mesa. O sorteio financeiro era para ter sido a minha libertação definitiva, a minha independência e o momento de maior glória da minha caminhada terrena nesta vida. A abundância estava batendo à minha porta e pronta para se derramar sobre a minha conta bancária naquela tarde fatídica de futebol. Havia uma linha do tempo perfeita traçada para o meu sucesso absoluto. O meu único e grande erro em toda essa história foi ter deixado o Tiago contaminar o meu campo magnético com aquela dúvida terrível e pesada logo no primeiro dia. Se ele não estivesse dentro da minha casa emanando aquele pessimismo doentio, o meu sinal teria se materializado de forma pura e vitoriosa no jogo de futebol. Foi a energia de escassez dele que desviou o raio da prosperidade e transformou o meu prêmio cósmico nessa cobrança familiar esmagadora. A presença tóxica de um homem sem fé destruiu o que deveria ter sido o meu milagre financeiro. Hoje pago o preço amargo de ter compartilhado a minha jornada espiritual com alguém que tinha alma mesquinha e incapaz de vibrar na alta frequência do universo. Pago as parcelas da festa da minha mãe com o suor do meu rosto, limpando o chão dos outros para cobrir o prejuízo que a falta de fé do Tiago causou no meu destino. Mas sigo de cabeça erguida, sabendo que a minha alma é forte o suficiente para carregar esse fardo pesado até o fim da minha expiação. Eu sobreviverei a essa fase escura porque a minha luz interior não pode ser apagada por homens pequenos. Continuarei cumprindo a minha rotina pesada na lanchonete e nos escritórios, juntando centavo por centavo até quitar a última parcela dessa dívida que não deveria ser minha. O Tiago pode até estar feliz no seu apartamento novo, mas ele nunca terá a nobreza espiritual de quem enfrentou o caos de frente e manteve a sua verdade viva no coração. O universo cobra caro de quem duvida das suas manifestações, e sei que no momento certo a conta dele também chegará do plano astral.
Quanto a mim, sigo limpando a poeira do chão e aguardando o dia em que o cosmos finalmente corrigirá a injustiça que cometeu comigo.